Meus irmãos e meus amigos, nós estamos aqui de volta, entrando em seu lar através das redes sociais e através do YouTube, para trazer mais uma vez uma porção diária da Palavra de Deus ao seu coração. E hoje nós queremos falar sobre proteção divina. Se nós estudarmos a Bíblia Sagrada, nós iremos perceber que ao longo das Escrituras, Deus sempre tem trabalhado para proteger e para guardar aqueles que nele esperam e aqueles que nele confiam. A Bíblia diz aqui no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43 e o versículo 2: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Nós observamos aqui uma profecia do profeta Isaías, que trata de uma manifestação de Deus em momentos de adversidade para nos proteger. A Bíblia está dizendo: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. É uma promessa de proteção divina. É uma promessa que Deus faz a todos aqueles que o temem, de que no momento de aflição haverá um lugar de refúgio. Se nós formos estudar o Antigo Testamento, nós vamos perceber que os filhos de Israel passaram 400 anos escravizados e cativos no Egito. Depois destes 400 anos de escravidão, Deus então, conforme havia prometido em Gênesis capítulo 15, liberta o seu povo. Mas para que ocorresse esta libertação, a Bíblia diz que Deus manifesta o seu poder, derramando 10 pragas sobre o Egito. E a Bíblia diz que todas estas pragas atingiram os egípcios, desde a casa de Faraó até a casa do mais simples camponês. Mas por 3 vezes, você vai observar no relato destas pragas, que a Bíblia diz que nenhuma destas pragas atingiram os egípcios, os israelitas que estavam morando em Gozém. Por quê? Porque a presença de Deus que se manifestava sobre todo o Egito para julgá-los, esta mesma presença se manifestava para proteger e para guardar os filhos de Israel. Se nós formos analisar a Bíblia, nós vamos perceber que haverá um tempo de julgamento de Deus sobre as nações. Haverá um tempo em que a ira de Deus vai se manifestar contra todo o pecado e injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta do céu contra todo o pecado e injustiça dos homens que converteram a verdade em mentira. Portanto, haverá um tempo de julgamento de Deus sobre todas as nações por causa de seus pecados. Mas quando o julgamento de Deus estiver caindo sobre as nações, a Bíblia também diz que haverá um lugar de refúgio para aqueles que viveram de acordo com o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos os habitantes da terra. Portanto, assim como Deus protegeu Israel quando estava derramando pragas sobre os egípcios, Deus também vai proteger o seu povo quando a sua ira estiver sendo derramada sobre a face da terra. A Bíblia Sagrada diz que devemos depositar toda a nossa confiança em Deus, porque Deus é a nossa proteção. Lá no Salmo de número 23, o salmista Davi disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque sei que tu estás comigo. Portanto, nesse momento difícil que você está passando, nessa situação adversa que você está passando, quem sabe você está passando até mesmo pelo vale da sombra da morte, mas há um lugar de refúgio e de proteção para a sua vida. Observe que o salmista Davi diz:
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Lá no livro dos Salmos também, no capítulo 46, a Bíblia diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e espumejem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará o romper da aurora. Aí no versículo 11 do capítulo 46, o versículo 10, a Bíblia diz: o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lá no Salmo de número 91, a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, porque a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Há um lugar de proteção, há um lugar de refúgio em Deus, há um lugar de proteção debaixo das asas do Altíssimo. Se nós formos estudar a Bíblia, nós vamos perceber que Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Vamos perceber também lá em Daniel capítulo 3, que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente. Mas a Bíblia diz que as chamas não queimaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e os leões não devoraram Daniel. Sabe por quê? Porque Deus estava presente com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, e estava presente com Daniel na cova dos leões. E assim como Deus esteve presente com aqueles homens no passado, porque a Bíblia diz em Hebreus que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, Deus está presente neste dia para te guardar. Eu sei que você amanheceu este dia sobressaltado com tantos problemas que estão vindo sobre a sua vida, mas Deus está falando contigo através deste humilde servo para te dizer que há um lugar de proteção, que há um lugar de refúgio para a tua vida neste dia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.